What's body gotta do? What? E aí galera do YouTube, somos do primeiro ano de matutino e vamos falar sobre o estudo dos fluidos. Fluidos são assim denominados os líquidos e os gases pelo fato de poderem se escoar com grande facilidade. No estudo dos fluidos temos a divisão das mecânicas, que é dividido em duas partes. Fluidoestática, que estuda os fluidos em repouso, e fluidodinâmica, que estuda os fluidos em movimentos. São assim denominados fluidoestática como hidrostática e fluidodinâmica como hidrodinâmica. Para dar continuidade, vamos falar sobre densidade. Para sabermos sobre densidade, precisamos saber também sobre a massa e o volume de um corpo. Por exemplo, nós temos 1 kg de algodão e 1 kg de farinha. Eles têm a mesma massa, o volume é diferente, porque o volume é o espaço que o objeto ocupa, certo? O algodão, ele vai ocupar mais espaço do que a farinha, fazendo com que a farinha fique mais densa, ocupe menos espaço com a mesma massa e fique mais densa. Outro exemplo para aplicar na fórmula é: eu tenho um objeto que ele pesa 30 gramas. Aplicando na fórmula o D de densidade, o M de massa e o V de volume. A massa, como eu já falei, que é de 30 gramas, o volume, que é de 10 centímetros cúbicos. 30 dividido para 10, que dá 3 gramas por centímetros cúbicos. Como medir essa densidade? A densidade ela pode ser medida em quilogramas por metros cúbicos e gramas por centímetros cúbicos. Pressão é a relação de um limite de um ponto anterior com a área tendendo a zero. Um exemplo de pressão pode ser um prego com a ponta bem fina penetrando em uma parede. Nesse exemplo, significa que mais importante que a força executada é a área em que a força atua. A pressão é a divisão entre a intensidade da força F e a área S em que a força é distribuída. P aqui significa pressão, F a intensidade da força e S é a área em que a força é distribuída. Bom pessoal, dando continuidade ao estudo dos fluidos, temos que levar em conta o teorema dos fluidos. E um desses teoremas é basicamente o teorema da hidrostática. O teorema da hidrostática, ele escreve a diferença entre pressão entre dois pontos internos em relação ao líquido em repouso, mas claro que depende também da temperatura que está obtida no local, que se dá pela seguinte forma: delta de P é igual a D vezes G vezes delta H. E entre esses teoremas existe também o teorema de Pascal, que não muito diferente do teorema da hidrostática. O teorema de Pascal é a variação da pressão aplicada no fluido, que é contida em um recipiente fechado. Então vimos que não são muito diferentes, mas que se distingue pela seguinte forma, da seguinte maneira: F de 1 sobre S de 1, que é igual a F de 2 sobre S de 2. E temos também o teorema da Arquimedes, que diz o seguinte, que quando um corpo ele está imerso, ou que é proporcional a um líquido, que vai sofrer alterações da ação de uma força aplicada verticalmente. É a única fórmula que se distingue de todas, que sua fórmula é basicamente essa: E é igual a D de L, V de L e G de L. Então, obrigado pela sua atenção e espero que o vídeo tenha ajudado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.